Finalmente, o Rox montou sua tripulação completa. 44 anos atrás, nós vemos um momento que entrou para a história. Um dos homens que mais causou problemas para o governo havia se juntado com outros criminosos notórios. Ao mesmo tempo, os jovens daquela época que se tornariam a elite do mundo no futuro, começaram a colidir e testar suas habilidades. Batalhas se iniciavam, alianças se formavam e até mesmo relacionamentos amorosos eram construídos. Por mais que naquele tempo Roger quase tenha se tornado um talarico, sua força e ambição os colocaram no caminho certo, para que no fim, ele, Rox e Garp fizessem parte de um dos maiores incidentes que o mundo já viu. Bom, isso é apenas alguns detalhes do que veremos hoje. Se você quer saber de tudo, fica comigo até o fim, se inscreve no canal e deixa o like, porque agora com vocês, o capítulo 1156 de One Piece. Nós já começamos no mesmo flashback que paramos, 44 anos atrás, porém em um local diferente. Ao invés de focar em Elbaf ou nos piratas Rox nesse momento, nós vemos as antigas piratas Kuja. Aparentemente naquela época as guerreiras de Amazon Lily eram muito mais do que apenas piratas poderosas que conseguem usar muito bem o Haki. Na verdade, elas eram uma potência daquela época. Além disso, elas também eram consideradas como um grupo de idols. Havia uma legião de fãs atrás delas, e mesmo sem o poder da Mero Mero no Mi, todos os homens aparentemente ficavam petrificados diante de sua beleza. Não literalmente, claro, mas todos os lugares por onde elas passavam, elas saqueavam sem nenhuma opção. Até que um dia, no meio do navio dessa tripulação, uma bela figura aparece desfilando e tirando o fôlego de todas as outras presentes. Essa é aquela que no futuro seria um membro dos Piratas Rox e a então capitã das Piratas Kuja. Gloriosa, mais conhecida como Elder Neon, aquela velha que conhecemos durante o arco de Amazon Lily. Gloriosa aparentemente tem um comportamento muito parecido com a de Hancock, porque ela simplesmente se acha uma deusa maravilhosa. Só que a gente aqui, eu e você, temos que concordar que não podemos discordar, não é mesmo? Porém, existia alguém acima dela em quesito de popularidade e beleza. Porque quando Gloriosa retorna, Tritoma entrega pra ela um monte de cartas de fãs. Só que atrás tem uma cesta gigantesca com, sei lá, centenas de cartas a mais. Todas direcionadas para Shaki. É dito que apenas a imediata do bando poderia superar a capitã, que era uma estrela em sua época. Cara, dando uma pausa, eu fiquei muito feliz que a Tritoma foi posta aqui. Para aqueles que não acompanham os SBS que o Oda faz sempre que um volume novo sai, essa personagem é basicamente a Imperatriz Pirata que veio depois da Shaki e antes da Hancock. Ela acabou sendo acometida pelaquela doença do amor, só que diferente da Gloriosa e da Hancock, ela acabou morrendo. Houve até várias teorias bem legais dizendo que ela poderia ter sido a mãe do Luffy. Só que, enfim, de qualquer forma, na sequência, antes que a Gloriosa pudesse fazer alguma coisa, inimigos aparecem ao longe. Para nossa surpresa, eram os Piratas Roger. Ao ver aquela bandeira aparecendo em sua frente, Gloriosa ficou em choque total. Seus olhos começaram a brilhar e seu coração bater mais forte. Roger, por sua vez, que não tinha nem aquele bigode marcante que aparece na sua Jolly Roger e era a cara cuspida do Ace, pega um megafone e começa a berrar, dizendo que eles vieram finalmente pegar a Shakuyaku para eles. Gloriosa fica completamente bolada e revela que ela amava o Roger e que isso deveria ser mais do que suficiente. Diante disso, quando todos menos esperavam, uma porta se abre e dentro dela sai uma deusa da época. Todos os membros dos Piratas Rogers pararam. Até mesmo o Gaban toma um único chute e cai para trás. Roger queria vingar seu companheiro, puxa sua espada, porém é completamente derrotado pelos próprios sentimentos. Talvez aqui nós tenhamos um novo título para o futuro Rei dos Piratas, não acham? Bom, eu pensei em algo como Gado de Roger. Brincadeiras à parte, pessoal, eu amo como o Oda nos conta a história do passado de personagens como esses. Porque assim a gente vê que nem sempre eles foram entidades super poderosas que ninguém poderia tocar. Eles tiveram sua jornada que obviamente foi composta também de derrotas, mesmo que algumas delas sejam para mulheres lindas. Quem nunca, não é mesmo? De qualquer forma, o narrador completa dizendo que a beleza da Shaki deixava qualquer guerreiro desarmado.
Pra piorar, os piratas Rogers foram até lá e perderam completamente os seus tesouros. Gloriosa, por sua vez, tenta consolar o nosso futuro rei dos piratas, mas assim de maneira direta, ele manda ela sair da frente, pois estava tampando a visão da Shaq. O único que não se meteu nessa confusão foi o Rayleigh, que aparentemente não foi possuído pela beleza da Shaq, que por sinal dá uma piscadinha pro nosso rei das trevas, que fica 100% por fora. Depois disso, o resto vocês já sabem, até porque eles são casados até hoje. Diante disso, aparentemente o Roger quase virou um talarico do seu imediato, e eu não tenho dúvidas também de que a Gloriosa se juntou aos Rocks para poder encontrar o futuro rei mais vezes. Continuando, naquele momento, mais um desafio estava prestes a chegar. Um navio da marinha se aproximava, o que fez com que tanto o Roger quanto as Cujas se preparassem para fugir. Aparentemente, naquele momento, eles não tinham nenhum interesse em lutar, mas o navio em questão não era de qualquer um. Era de ninguém menos do que o vice-almirante Garp. Ao ouvir isso, Roger muda os planos e parte pra cima sem piedade. E digamos que a rivalidade era recíproca. Outra coisa que a gente precisa mencionar é que enquanto o Roger era a cara do Ace, Garp é o retrato do Luffy quando ele ficar mais velho. Por isso que o Oda fez questão de colocar essa referência de parentesco. Diante do encontro dos dois, nós vemos novos golpes nomeados sendo usados. O Garp usou o Punho Meteoro, enquanto o Roger usou o Aramitama, que é um termo japonês para representar o aspecto selvagem e agressivo da alma da pessoa, isso segundo o shintoísmo. Agora eu te pergunto, jovem gafanhoto, existe algo mais selvagem e agressivo do que a juventude? Pois é nessa situação que vemos Garp e Roger se acertando com toda a sua força. O futuro herói mete um socão na boca do Roger, enquanto o futuro rei acerta um corte que faz o Garp sofrer. Naquele momento, eu não tenho dúvidas que foi um empate. E também não dá nem pra saber quantos mais desses encontros aconteceram durante suas respectivas jornadas. Enquanto os dois se enfrentavam, o narrador afirma que Roger, Garp e Rocks seriam 3 nomes que virariam lendas na grande era dos piratas. Mas, naquela época, o sangue deles fervia com a paixão da juventude. Velho, uma luta dessas até o extremo é algo que eu vejo o Luffy fazendo com várias pessoas. Mas ficar mandando mensagem de megafone pra ir atrás de uma mina, isso não, a menos que essa mina seja feita de carne. Continuando, quando os piratas Kuji estão se afastando, Gloriosa desmaia, e foi nesse encontro que possivelmente ela ficou muito doente, pois é dito que pouco tempo depois, Shakuyaku foi coroada como imperatriz e sua popularidade continuou a crescer num ritmo desenfreado. Dito isso, em algum momento nos próximos 8 anos, Gloriosa se juntou aos piratas Rocks e, como eu disse, possivelmente para correr atrás do Roger, afinal, ela apareceu em God Valley. Avançando na história, nós somos levados para Elbaf, mais especificamente para a Taverna da Ida. Um dos gigantes está extremamente puto com a situação, porque ele salvou o Loki enquanto o jovem príncipe estava se afogando. Loki, para variar, pegou um barco e tentou sair sozinho. Afinal, desde que ele ouviu o Rocks falou que queria conquistar o mundo, ele tem tentado fugir. O gigante que salvou o Loki disse que ficou em dúvida se realmente deveria ter feito isso, o que deixou a Ida completamente fora de si. Ela sim foi lá e defendeu a criança, demonstrando que a figura materna que o Loki não teve com a Astrid, ele teve com a mãe do Harudin. Ela até chamou o jovem príncipe para morar com eles, mas óbvio que tanto o Loki quanto o Harudin recusaram a ideia, até porque o Loki chamou a Ida de interesseira, dizendo que ela só estava sendo boa desse jeito pra ir morar no castelo. Cara, olha só que legal. Mesmo sendo ofendida dessa maneira, a Ida não vacilava. Ela mantinha o sorriso no rosto e sempre achava as ações das crianças incrivelmente fofas. Isso era tão estranho ao ponto de que até mesmo o próprio Harold disse pra ela que ela estava sendo muito mole. Mas não tinha o que fazer. De todas as figuras maternas que tivemos em One Piece, Ida é uma que realmente esteve presente e, sério, isso me preocupa. Porque no presente, no tempo atual que estamos vendo a história, quando o Luffy e os demais chegaram a Elbaf, nós podemos ver a taverna dela, mas não era ela quem estava por lá, era a Mato. Justamente essa garotinha que chorou quando Loki a chamou de interesseira. O que pode significar que ela já tenha partido dessa para melhor em algum momento. Calma, não sabemos se isso aconteceu, mas se sim, eu chutaria que foi no dia do grande incidente, 14 anos atrás. De qualquer forma, Loki naquela época já estava estressado com a vida e considerava todos em Elbaf fracos, e seu sonho era ser livre como o Rocks. Não é à toa que a partir daquele momento, a cada visita do Zebek para tentar recrutar o Harold,
Harold, o Loki tentava entrar na tripulação, mas nunca conseguiu. Avançando, ainda naquele ano, alguns meses depois, somos levados para Hatinosu. A ilha em si ainda não possuía aquele rosto de caveira tão emblemático. Na verdade, parecia mais um peixe. Nesse dia, um misterioso homem encapuzado chegou dizendo que veio entrar na tripulação do Rocks. Os piratas e bandidos que estavam ali na ilha começaram a rir dele, dizendo que era apenas um sonho e que os piratas Rocks são o pico da maldade dos mares. Uma das pessoas tenta atacar o encapuzado para tentar colocá-lo no lugar, mas infelizmente para ele, o homem começa a crescer e o pega pela cabeça. Debaixo do capuz, uma figura muito parecida com o Zephyr do filme Z aparece. Seu nome, pessoal? Kyo, o Sinistro. Aquele que seria conhecido no futuro como Silver Axe. Esse homem é dito ser o rival do Chique e um assassino de aluguel. Meu irmão, não é por nada não, mas para ser rival do Chique não podia ser qualquer um. Não é à toa que o próprio narrador diz que os fortes que se reuniam ao redor do Rocks atraíam recrutas ainda mais fortes. Agora, ignorando o fato de que o Silver Axe cresceu e que isso de fato pode ter sido alguma Akuma no Mi, naquele momento uma explosão ocorre na Pedra Peixe, formando os dois buracos que seriam os olhos da caveira. O responsável por isso foi o próprio Rocks, que basicamente queria umas janelas personalizadas para poder ver o cenário lá fora. Naquele momento, Zebek continua uma conversa que já tinha começado, falando que ele precisa de duas frutas e que uma está possivelmente em Elbaf e que o seu poder só iria se manifestar se o Harold a comesse. Eita, pessoal. Como vocês sabem, a lenda de Nika surgiu em Elbaf, então, na teoria, se fosse essa Akuma no Mi que o Rocks estivesse atrás, faz sentido ele pensar que apenas um gigante ancestral teria o potencial de despertar a fruta. A outra, bem, talvez a Yami no Mi, já que o Barba Negra está seguindo os passos do pai, faria sentido ele ter baseado todo o seu plano em conseguir essa fruta primeiro. Bom, não sei. O que vocês acham? Comenta aqui. Porque depois de afirmar seus planos, nós vemos que o Rocks tem vários companheiros novos. Primeiro, o Capitão John apareceu dizendo que eles iriam precisar dos gigantes da Gala. Charlotte Lilin aparece dizendo que está usando seus contatos para tentar localizá-los. Newgate, a gente já viu. Mas, aqui ele menciona que mesmo que eles encontrem esses gigantes, eles seriam apenas cadáveres. Isso é muito importante porque conecta coisas do presente. Já a gente vai falar sobre isso. Seguindo, nós temos o Straussen, que é aquele cozinheiro lá de Whole Cake. Ele também aparece dizendo que não tem como trazer os gigantes mortos de volta. Também temos o Barbel, um homem-peixe, talvez o parente do Sambel, lá dos Piratas Roger. Bom, de qualquer forma, ele opina dizendo que mesmo que esses gigantes voltassem à vida, seria necessário ter um motivo para convencê-los a ajudá-los. Por fim, Kaido, um jovem dinâmico dizendo que devem forçar todos a obedecerem, incluindo Harold. Diante dessa afirmação, o Rocks se estressa e mete um chute na cara do Kaido. Como a gente já tem dito ultimamente, desde que eles se conheceram no Reverie, Rocks tem considerado o Rei Gigante como um amigo e um igual. Ele sempre menciona sua opinião de que o Harold havia desperdiçado um enorme potencial, sendo um pacifista e um político que age para o bem de todos. Ou seja, resumindo, Kaido insultá-lo é óbvio que desencadearia esse comportamento que, por sinal, é muito igual ao do Luffy quando alguém fala de um dos seus amigos ou mesmo do Shanks. Não foi isso que aconteceu quando ele conheceu o Loki e o príncipe simplesmente insultou o Shanks? Bom, continuando, agora para nossa surpresa e para fazer nosso coração parar, o Oda desenhou uma belíssima página dupla mostrando os Piratas Rocks completos, tirando claro o Silver Axe que ainda não tinha subido a montanha. Naquele instante, o capitão afirma que Elbaf é a chave para acabar com o governo mundial, e que a escolha de estar com ele ou não no dia destinado depende de cada um. Mas para aqueles que tiverem coragem, ele os levará para o topo do mundo. Cara, chega, arrepiei aqui. E pensar que o dia em que finalmente viríamos o bando mais forte da época chegou. Digo mais, hein? Vendo esses caras todos juntos, não tinha pra ninguém. Tirando um Rocks que era um absurdo sozinho, o resto eram todas pessoas extremamente poderosas e que enfrentaram Roger em algum momento da história. Ou seja, na minha opinião, com certeza, em termos de força, eles superavam todos, até mesmo os Piratas Roger. Mas, ok, vamos voltar agora um pouco no vídeo, porque eu sei que vocês devem lembrar que eu falei que a parte dos gigantes serem cadáveres era importante. Se a gente voltar agora para Hatinosu no tempo atual, uma das últimas pessoas que apareceram por lá foi o Moria, e que acabou sendo preso. Não é à toa que a Perona foi lá salvá-lo e acabou libertando o Kobe. O Moria, todos vocês sabem, possui a Kage no Mi, que pode fazer com que cadáveres voltem à vida se ele tiver a
sombra de pessoas poderosas. Ou seja, mesmo que a Galela esteja congelada e morta, o Teach agora tem as pessoas para libertá-los e usar os seus corpos. Entre aspas, o Aokiji e o Moria. Agora, se a gente parar pra pensar o papel da Galela aqui, talvez seja a construção de uma arma ancestral que, junto das Akumas no Mi que o Rox buscava, poderia sim derrubar o governo. Ah, e já que os Beck sabiam sobre a importância de Elbaf pro plano, o Barba Negra possivelmente também sabe. Pensando nisso, se ele resolver ir até lá, ele pode acabar seduzindo o Loki ao dizer que é filho do Rox e que seu plano é igual. Se isso acontecer, podemos ver sim o Loki primeiramente se juntando ao Barba Negra até um momento posterior da história onde ele seria liberto pelo Luffy. Afinal, o sonho do príncipe é ser livre, como ele mesmo disse. E quem na era moderna é mais livre do que o nosso chapéu de palha? A história do passado de One Piece finalmente começou a se conectar com os acontecimentos do presente. E agora que vimos a criação dos Piratas Rocks, estamos prontos para ver o que aconteceu em God Valley e como o Rei Harold de Elbaf foi morto. Semana que vem vai ter uma pausa, mas talvez a gente receba o capítulo com antecedência. E tenho certeza que todos nós aqui estamos ansiosos para ver essa próxima parte da história que talvez ditará como Luffy irá lutar daqui pra frente.